3, 2, 1, gravando. O processo de psicoterapia de autoconhecimento traz à tona conteúdos abissais. Confrontar-se com o próprio inconsciente nessa tentativa de explorar e iluminar aspectos sombrios da nossa psique é uma árdua tarefa. Contudo, a alquimia se mostra aí como um grande mapa em termos psicológicos devido a esse rico caráter simbólico. O eixo central da alquimia gira em torno da opus, a grande obra, um termo que caracteriza essa jornada de transformação. O processo alquímico se inicia com um metal de pouco valor, o chumbo, ou ainda o caos, e a partir de muitas transmutações, ele atinge o seu estado mais puro, o ouro. Essa concepção também permeia a psicoterapia junguiana. No contexto analítico, a personalidade também passa por processos alquímicos, onde gradualmente se transmuta até revelar sua essência mais autêntica e de maior valor, o self. Expressar verdadeiramente a nossa personalidade exige primeiro entender quem somos, e para encontrar a pedra filosofal é necessário uma dedicação e uma coragem perseverante. Para descobrir os segredos do inconsciente, é necessário experimentar a si mesmo. E para ampliar ainda mais essa compreensão de quem somos, é que eu te convido para o 7º episódio do podcast A Casa, a alquimia como linguagem psicológica, explorando os processos alquímicos como metáforas da jornada de autotransformação, com Lex Kozlik e Felipe Aredes. Felipe Aredes é psicólogo clínico, trabalha no atendimento de jovens e adultos, atualmente é mestrando em psicanálise, pesquisa a temática do tempo, sujeito e neoliberalismo. É pós-graduado em psicologia analítica, com interesse aí no estudo comparado de religiões e alquimia. Felipe também é ator e tem trajetória no campo da arte e da saúde mental. Um podcast para ajudar a você encontrar na sombra, no seu lado mais desprezível, a matéria-prima para sua grande obra. Vamos juntos mergulhar no profundo e insondável oceano da alquimia? Felipe, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Estou muito contente com essa oportunidade. É uma alegria poder falar de alquimia. É um dos assuntos que eu mais gosto. Inclusive, me preparar para esse encontro foi uma oportunidade de aprender muito mais, de esclarecer muitas coisas, porque eu acho que vocês vão perceber o quanto a alquimia também não é uma disciplina tão simples. Então, acho que eu estou aqui muito agradecido de estar tendo a oportunidade de avançar também nos meus estudos. Muito bem. Felipe, para começar esse papo, eu quero que você conte um pouquinho da tua trajetória pessoal, como que você encontrou a alquimia, como que a alquimia encontrou você. Bom, eu acho que tudo começou no meu próprio processo de análise, né? Isso foi por volta de 2014, 2013. Eu estava tendo as minhas primeiras experiências espirituais, religiosas, né? Estava tendo um despertar, e na época eu fazia análise com um psicanalista. E eu levava essas questões, dessas descobertas, dessa nova aventura que eu estava vivendo, e eu percebia que eu não estava tendo uma boa escuta, que não estava sendo suficiente, né? E ali eu já era aluno de psicologia e eu tinha uma vaga ideia de que a abordagem junguiana acolheria aqueles relatos que eu estava trazendo de uma outra maneira. Eu acho que eu tinha essa intuição. Embora eu não tivesse estudado Jung antes, porque talvez já seja do conhecimento, né, de quem está aqui acompanhando a gente, é muito raro a gente conseguir estudar psicologia analítica e junguiana nas universidades. Infelizmente, às vezes é necessário que a gente se forme ou que a gente procure grupos de estudo para poder iniciar essa formação. E aí, nesse processo de análise da época, eu então encerro o processo com aquele psicanalista e, na minha cidade, procuro então um analista junguiano. Ali eu me sinto acolhido,
escutado, percebo que eu começava, então, essa jornada de encontro e diálogo com minha própria alma, e pude, então, aos pouquinhos, além de me submeter ao método analítico junguiano, começar a ler a obra do Jung. A primeira obra com que eu tive contato é, em geral, uma obra que boa parte das pessoas também tem, a primeira leitura, foi a biografia, a polêmica biografia do Jung, Memórias, Sonhos e Reflexões, né? Foi a primeira oportunidade que eu tive de entrar em contato, então, e nesse livro já tem ali um capítulo dedicado à alquimia, né? A alquimia o encontro do Jung com a alquimia marca bastante a própria trajetória do Jung, né? Ele fala que ele encontra na alquimia os pressupostos históricos da sua psicologia. Então, acho que ali foi o primeiro encontro com a alquimia. Como eu já era interessado por esses temas esotéricos, ao saber que eu estava ali estudando uma abordagem psicológica que estudava também algo do esoterismo, eu fiquei apaixonado, né? Então, o próximo passo, então, foi buscar uma pós-graduação. Eu me formei em psicologia, e então, quando eu comecei a clinicar, eu sentia que o que eu havia visto na universidade ainda não era o suficiente, né? Não me dava tanto background assim para eu poder clinicar. Então, eu busquei a pós-graduação do ICTS Instituto com a professora Sônia Lira, e ali eu tive a primeira aula efetiva sobre alquimia, pude entrar em contato com algumas obras, como a do Edgar, A Anatomia da Psique, que é uma obra muito boa, é uma excelente introdução à alquimia, que traz uma linguagem mais acessível, trazendo a correlação da alquimia com a psicoterapia, né? E dali em diante eu comecei a fazer a minha própria jornada, né, encontrando outras referências. Mas eu acho que essa é uma breve introdução, não sei se tão breve assim, sobre a minha história e o meu encontro com a alquimia. Perfeito. Depois o Felipe vai indicar outras obras também que falam desse assunto. Eu também tenho aqui a Anatomia da Psique, que o Felipe acabou de falar, e esse livro foi a base para os posts que nós fizemos aqui no Instagram para trazer desse assunto, um livro que traz com muita profundidade esse tema, né, comparando a psicologia. Então, essa é uma grande obra que o Felipe indica, e depois o Felipe vai poder indicar outras obras aí. Felipe, um conceito bem trabalhado na questão da alquimia é a opus, né, a grande obra. Conta para nós essa relação da opus em transformar chumbo em ouro, que também é outro, né, conceito amplo aí da alquimia, e qual é essa relação com o processo de psicoterapia? Muito bem. A opus, ela é a meta da obra alquímica, né? A alquimia, né, nesse processo de me preparar para estar aqui com vocês, eu cheguei a uma humilde formulação de que a alquimia é a arte de dialogar com a própria alma e, através dela, operar transformações, né? Então, a alquimia, ela surge próximo ao nascimento de Cristo, né? A Von Franz, ela vai trazer um pouco desse histórico na sua obra, dizendo assim que a alquimia surge ali, né, no primeiro ano antes de Cristo, então né, próximo aí com esse calendário que a gente acompanha aqui, né? E a gente vai ver então, né, que a alquimia, os alquimistas estavam ali nos seus laboratórios, né, às voltas com uma obra, né, com uma opus alquímica. E o que a gente vai ver, e o sentido psicológico disso, era de que, por trás dessas operações, por trás desse laboratório, havia ali a projeção de conteúdos inconscientes, né? Acho que por trás dessa obra, né, daquilo que as pessoas faziam, né, no seu dia a dia,
os alquimistas, os adeptos da alquimia faziam, né, haviam ali projeções de conteúdos inconscientes. Dois conceitos muito importantes para a gente começar a entender o que é, talvez, a alquimia e a sua relação com a psicologia é o conceito de projeção, né, e um conceito que vem do hermetismo, que é a lei de correspondência. Acredito que parte da nossa audiência aqui já tenha tido o contato com a obra do músico Jorge Benjor, né? E ele tem um álbum dedicado à alquimia, que é a Tábua de Esmeralda, onde ele canta em um dos versos, ele diz dessa lei de correspondência. Tudo que há em cima é como o que está embaixo, e tudo que está embaixo é como o que está em cima. Então, isso, de certa forma, fundamenta filosoficamente a alquimia, para que a gente possa entender que obra é essa que acontece, né? Quando eu trabalho aqui no meu mundo exterior, aquilo, de certa forma, corresponde a processos da minha psique, da minha interioridade, né? Então, acho que é muito importante a gente ter essa perspectiva de correspondência, né? Que há o que eu faço fora corresponde a uma natureza interna. Acho que um exemplo que eu posso dar é, por exemplo, quando a gente está em casa e a casa está bagunçada e a gente se sente bagunçado, ou a casa está suja e a gente também não está muito confortável com a gente mesmo. E como é interessante a gente limpar a casa, organizar a casa, e como a gente, no final, também se sente mais organizado, né? Acho que esse é um exemplo cotidiano da lei da correspondência, essa lei hermética, né? Para a gente poder observar aí no nosso dia a dia. Mas não é só na limpeza, a gente pode ver, se a gente for começar a usar a lente da alquimia para interpretar a nossa experiência no mundo, a gente vai ver que muitos dos nossos processos externos correspondem a processos internos e vice-versa. Então, uma coisa que a gente pode pensar a partir dessa ideia de obra, de meta, né, que o importante é o caminhar, né? É, uh, e o outro ponto que eu acho que, inclusive, marca o meu interesse na psicologia analítica, é que a gente vai ver que essa obra ela passa por esse trabalhar sobre si mesmo, um desenvolvimento da personalidade, e ele não é realizado sem uma perspectiva também espiritualista, né? A Opus Alquímica, ela é também espiritual, né? A gente pode pensar que a gente vai se desenvolvendo, que a gente pode ir trabalhando em cima das nossas sombras, né? Dos nossos sintomas, das nossas dificuldades, mas há um certo estágio da obra em que esse encontro com o transcendente ele é muito importante, né? Para que a gente chegue nessa conúncio, né? Nesse estágio final da obra alquímica. Perfeito. Ao vivo é assim mesmo, gente. Eu pulei a ordem da pergunta aqui e acabei esquecendo de perguntar. Felipe, o que é a alquimia? Você quer colocar mais alguma coisa em relação a esse conceito da alquimia? Eu acho que a gente acabou trabalhando, assim, eu acho que eu pude ir trazendo um pouco já, e se as pessoas depois sentirem, né, podem perguntar um pouco mais também, né, se ficar alguma dúvida. Acho que a gente está caminhando bem. Perfeito. Lembrando que na hora que abrir o bar da casa, que é a segunda parte aqui do nosso encontro, é que é a rodada de perguntas aí, o povo pode compartilhar suas dúvidas e também as suas questões aí, que o Felipe vai estar respondendo hoje aqui no bar da casa. Então, eu acho, Alex, aproveitando que a gente está nesse clima também descontraído, né? Eu acho que eu completaria, então, ainda nesse bloco que a gente está, né, para conceituar a alquimia, eu traria que a alquimia é uma arte filosófica, ela é entendida assim como uma arte, né? E a gente consegue entrar em contato com a alquimia através dessas pranchas alquímicas, né? Acredito que muitos de vocês
principalmente por estarem aqui, já devem ter se deparado com uma imagem ou outra. Talvez na hora do bar a gente pode selecionar algumas imagens aqui para mostrar. E aí, essas imagens, elas são consideradas herméticas, ou seja, fechadas, truncadas, né, difíceis de serem traduzidas. E às vezes a gente se pergunta, mas por quê? Por que às vezes é tão difícil de compreender, né, essas pranchas alquímicas, essas imagens? Por que há esse cuidado, esse segredo em torno da alquimia? Por que a gente não fala normalmente de alquimia, né? Porque é uma disciplina esotérica, porque faz parte daí dessas disciplinas do ocultismo, né? E aí o que a gente vai ver na história é que sempre houve uma certa preocupação, né, para que essa sabedoria não se vulgarizasse, né, não fosse dispersada aí, né, não se vulgarizasse, mas também havia ali um desejo de atingir o intelecto através dos sentidos, né? Então, eu acho que isso vai muito ao encontro da própria obra do Jung. O Jung faz uma crítica muito grande ao racionalismo, né, à ciência moderna e a esse elogio à razão, ao pensamento, ao homem que tem o controle sobre si mesmo. Então, o Jung ele está o tempo inteiro falando da nossa perspectiva simbólica e que para a gente entrar em contato com ela, a gente precisa dar conta do nosso inconsciente. Então, a alquimia, através das suas imagens, das suas pranchas, né, elas buscam justamente nos conectar com essa dimensão simbólica e inconsciente das nossas vidas. Acho que é algo que eu queria trazer ainda para a gente introduzir esse tema da alquimia aqui. Perfeito, Felipe. Felipe, quando a gente fala sobre alquimia, vem também os três mais importantes estágios da alquimia, né? Que é a nigredo, a albedo e a rubedo. Alguns autores colocam outros dois estágios intermediários ali, que seria a citrinitas e o caelo, representado pelo amarelo e pelo azul. Mas hoje, nesse momento aqui, vamos nos ater a esses três estágios principais. A nigredo, que representa essa escuridão, esse caos, a albedo, que vai simbolizar essa purificação, a cor branca, e a rubedo, que é associado aí ao vermelho, que representa a essa grande meta. Quero que você agora nos conte um pouquinho sobre esses três estágios da alquimia. Ótimo. Eu vou falar primeiro simbolicamente e aos poucos a gente pode traçar uma relação com isso na nossa vida, ok? Perfeito. Então, a nigredo, ela corresponde a esse estágio da matéria bruta, do caos originário, né? Então, e aí se a gente já começa a fazer aproximações com a nossa vida, aqueles momentos de crise, né, inclusive que nos proporcionam uma entrada em um processo de análise, né? Não necessariamente é a entrada, a gente pode atravessar vários momentos de nigredo ao longo da nossa vida, ao longo da nossa trajetória, né? Mas a nigredo ela está muito caracterizada por essa sensação de angústia, de sofrimento, de um sintoma intenso, e ela é um chamado para a obra, né? Porque a gente vê aí até o título de uma obra junguiana, A Joia na Ferida. A gente é o tempo inteiro convidado a encontrar a joia na ferida. E a Nigredo ela tem esse convite a levar a gente, através de uma experiência de dor, né, a se, entre algumas aspas, se purificar, se trabalhar, se colocar a serviço aí, né, do seu próprio processo, fazer o seu processo interior. A albedo, ela é marcada, né, pela cor branca e ela diz desse estágio da experiência, da compreensão, dos insights, da lucidez, do esclarecimento, do intelecto, do pensamento racional. Então, a albedo, quando a obra está embranquecendo, né, digamos assim, né, ela diz desse estágio em que a gente começa a ter os nossos primeiros insights,
a nuvem negra de chuva, de trovoadas, né, vai se dispersando, a gente vai começando a ver esse céu, né, mais nítido, diferenciando as coisas, tendo mais clareza. Então, a albedo ela corresponde a esse momento. E a rubedo, ela é um grande convite a ir para a vida. É muito comum num processo de análise a gente chegar num estágio em que a gente diz que já entendeu tudo. Ah, eu já entendi tudo, já sei de tudo, eu me conheço, eu já sei. Mas o que a gente vê é que às vezes não é suficiente saber. A conclusão, ela não é suficiente. É preciso que a gente opere no mundo a partir dessa conclusão, que a gente realize alguma coisa a partir, né, do nosso esclarecimento. A Albedo, então, diz desse momento em que a gente fica com esse rubor, né? A Rubedo, enquanto um estágio sanguíneo, a gente precisa estar vivo, a gente precisa estar corajoso, a gente precisa estar enrubescido para poder estar no mundo fazendo as coisas acontecer, né? Então, essas três etapas aí correspondem, né, a isso. Elas não necessariamente precisam ter uma sequência, né? E a gente, em várias áreas da nossa vida, né? Às vezes no campo amoroso, a gente está num estágio, às vezes no campo familiar, a gente está em um outro estágio, né? Às vezes nessa busca espiritual, a gente está em um outro estágio. Né? Não quer dizer que eu estou em um mesmo estágio em todas as áreas da minha vida, né? Eu acho que a gente acaba flutuando aí, atravessando essas cores, né? De uma forma mais complexa, não é tão, né, não é tão simplista e linear assim. Perfeito. Felipe, além das fases da alquimia, os 4 elementos também são questões muito importantes nesse contexto alquímico. Você poderia, de maneira resumida, falar um pouquinho o que esses elementos significam nessa leitura psicológica? Sim, os 4 elementos. Olha, se a alquimia ela tem essa relação, essa íntima relação com a filosofia hermética, ela também guarda aí a sua afinidade, a sua proximidade com a filosofia natural, né? E se a gente vai na história da filosofia, estudar os pré-socráticos, a gente vai observar o quanto eles usavam dos 4 elementos, né? Ou às vezes os 5 elementos, né? Traz o éter aí como mais um elemento, para justificar, né, a cosmogonia, a criação do mundo, né, a matéria, a nossa experiência aqui. Então, assim como era importante para a filosofia natural, né, para os pré-socráticos principalmente, aí, né, assim também para a alquimia era importante. Então, o Jung se vale disso, né, e a gente consegue traçar algumas correspondências. Então, o fogo ele está ligado à intuição. Então, o Jung tem a teoria dos tipos psicológicos, né? Ele tem o tipo introvertido, extrovertido e as 4 funções psicológicas, né? Então, o fogo corresponde à função intuição, a água corresponde à função sentimento, o ar corresponde à função pensamento e a terra corresponde à função sensação. Então, a gente tem essa correlação. E aproveitando que eu estou falando dos 4 elementos, o fogo talvez seja um dos principais elementos que acompanha toda a obra alquímica. O James Hillman, no seu livro Psicologia Alquímica, ele escreve bastante sobre a questão do fogo. E ele vai dizer que da importância de manter a chama acesa, né? A gente tem na alquimia a imagem do Atanor, que é esse caldeirão, né? Então, a gente, para que as operações sigam acontecendo, a gente precisa saber dominar o fogo, saber o momento de colocar mais lenha, de poder, alguns processos às vezes precisam ser levados mais em banho-maria, né? Então, a gente tem que, esse domínio do fogo é muito importante no processo da alquimia. Eu gostaria de ressaltar isso aí
a gente alinhavar esse tema dos 4 elementos. Muito bem, quando abrir o bar da casa, a gente vai falar como estão os nossos elementos aí, né? Como que está o equilíbrio desses elementos, mas só quando abrir o bar. Isso. Derivado aí da união desses elementos, surgem também 3 princípios da alquimia, que é o mercúrio, o enxofre e o sal. O que são esses princípios e o que eles significam? Conta para nós. Ótimo. Então, o mercúrio, o sal e o enxofre são 3 elementos, 3 substâncias muito importantes nos textos alquímicos, né? O mercúrio, já aproveito para apresentar ele para vocês, ou reapresentar, porque pode ser bem próximo de vocês. Mercúrio é um nome em latim para Hermes, né? Então, se a gente fala dessa relação da alquimia com o hermetismo, né? Ele já começa aí, né? O Hermes Trismegisto, né? Que foi considerado também uma figura mítica, né? Alguns podem dizer que ele viveu mesmo, que ele existiu, outros vão dizer como uma figura mítica, né? Um grande imperador. Ele fazia essa função de um psicopompo, ou seja, de ser uma ponte entre mundos, ele de transmitir uma sabedoria, um conhecimento, né? E Hermes Trismegisto trouxe toda uma sabedoria através da tábua de esmeralda que eu citei logo no início do nosso encontro aqui. Então, o Mercúrio ele é esse elemento que ele é um psicopompo. Ele cumpre essa função de mediação entre os diferentes planos da matéria, não só da matéria, mas esses estados também entre os nossos corpos psíquico, emocional, físico e espiritual, né? Então, toda essa mediação entre planos, ela é realizada pelo elemento, pelo Mercúrio, por Hermes, né? Por esses dois, né? E o Mercúrio, então, além de ser esse elo de ligação, esse psicopompo, e de transitar por entre mundos, por revelar, né, ele está muito presente nesse momento da Nigredo, que eu já havia também dito aqui antes, onde a gente está sendo convocado para a jornada. O Lex, que estuda muito a jornada do herói, pode até dividir com a gente alguns insights. O Mercúrio ele traz essa carta, né? Também como o Deus mensageiro, ele chega enviando essa carta para quem gosta de Harry Potter, para esse universo pop aí, como a carta de Hogwarts para a gente. Chegou a carta, estamos convocados, inicia a jornada do herói, a tarefa chegou. Né? Perfeito. O Campbell coloca que o Hermes é o arauto, é aquele que convoca o herói à mudança. Né? E esse arauto pode ser a figura de um anjo, que é um mensageiro, ou como o próprio Mercúrio, que o Campbell traz em toda a obra dele, que vai se manifestar como Mercúrio, como Hermes, como o Felipe colocou, como Tote, na figura, né, na mitologia egípcia. Então, tem diversos nomes, mas o conceito é o mesmo. É aquele que atravessa esse céu e inferno, que pode ir para esses 2 mundos aí e convidar esse herói à mudança. Então, é muito legal ver tantas mitologias falando da mesma coisa, mas com outros nomes, não é, Felipe? Isso, exatamente. E a gente teve o brilhante Jung para, né, coagular tudo isso, para reunir tudo isso e traduzir para a gente numa linguagem psicológica. Então, o Mercúrio tem essa função. O sal e o enxofre, o sal guarda uma relação com a Lua e o enxofre guarda uma relação com o Sol. Acho que a gente pode já começar a distingui-los assim. Uma coisa que é muito comum quando a gente vai para os manuais de alquimia é perceber que, às vezes, é uma linguagem muito paradoxal. Ou seja, a gente pode ver uma mesma característica atribuída a diferentes substâncias. Então a gente fica assim, mas como assim? Mas não era isso que estava dizendo sobre o mercúrio? Como está falando agora sobre o sal? Mas não era isso que estava falando sobre o sal? Por que está falando disso agora para o enxofre? Né? Mas guardado essas contradições, esse paradoxo, né, a gente consegue sim distingui-los
E aí eu acho que uma primeira separação é dizer disso, dessa característica lunar do sal e essa característica solar do enxofre, né? Acho que eu vou falar primeiro do enxofre. Estou me sentindo mais aquecido, inclusive, para falar do enxofre. O enxofre ele tem essa relação com o fogo, com essa substância ígnea, né? E a gente começa a observar o enxofre em nossas vidas em momentos em que está ocorrendo alguma putrefação. Quando a coisa está fedendo, né, a gente está percebendo que as coisas não estão assim saindo muito bem, a gente sente um cheiro ruim, e essa história não está boa, é o enxofre dando a sua cara aí na nossa vida. Então, o enxofre ele chega assim, né? Já com a gente sente um cheiro ruim, um cheiro estranho. Ele já anuncia às vezes alguma transformação, né? Ele vai dizer de algum processo de que logo mais vai ter alguma mortificácio, né? Algo vai se encerrar. A gente olha, por exemplo, agora a gente está entrando na primavera, né? Mas no hemisfério norte eles estão entrando no outono. E o enxofre guarda essa relação também com o outono, porque é quando as folhas estão amarelando, é quando as folhas estão caindo. Então, é uma mudança de estação. O enxofre ele traz esse recado de uma mudança de estação. Alguma coisa vai mudar, não vai ser mais a mesma coisa. A gente vai passar por algum processo de mortificação, alguma transformação vai acontecer. O sal, ele diz dessa quando a gente está comendo, a gente, né, às vezes a gente costuma falar que a comida boa é comida de mãe, porque quando a gente não come em casa, né, a comida não está meio insossa, não tem aquele tempero, ou seja, não tem aquela alma, né? Então, o sal diz dessa alma, a alma na matéria, né? Então, se a gente quer temperar a vida, a gente quer fazer algo com mais alma, né? Almar o mundo, a gente quer salgar, a gente quer temperar. O sal ele também está presente, né? O sal nos sais minerais. Então, o choro, né? Esses momentos de emoção, ou no próprio sangue, né? O nosso sangue é cheio de sais minerais, né? Então, o sal diz desse vigor também, dessas etapas da vida, dessas situações em que a gente se enrubesce, se envergonha ou se emociona, né? O sal está muito presente nesses momentos. E o sal também tem uma característica que é de se cristalizar. O sal ele cristaliza, ou seja, ele forma um corpo, né? Aí a gente tem que tomar o cuidado para não se tornar uma estátua de sal nos nossos processos. A gente tem essa imagem bíblica de Ló e a esposa, que eles recebem um recado para sair, né, da sua parentela, da sua cidade, e eles são muito apegados, eles olham para trás e são transformados em estátuas de sal. Então, o sal pode ser também essa experiência de apego que a gente está vivendo, né? Quando a gente também se enrijece a ponto de não conseguir abandonar, né? Não conseguir fazer esse processo do enxofre, que é de desfolhar, abandonar, se entregar para essa mortificação, para essa putrefação e deixar as coisas saírem do controle e ganhar um novo destino. É um grande desafio, né, Felipe, falar sobre alquimia em tão pouco tempo, que esse é um assunto inesgotável, né? Então, o que a gente está fazendo aqui é uma saga heróica, tentar falar em 1 hora e pouquinho um conteúdo tão denso e tão profundo. Mas vamos lá, seguindo aqui o nosso roteiro. Nos conteúdos de aquecimento aí para esse podcast, eu coloquei lá no Instagram as 7 operações alquímicas. Quem não conferiu, depois confere lá no Instagram lex.acasa. Que as 7 operações alquímicas são a calcinação, que é a operação do fogo, a dissolução, que é a operação da água, a coagulação, operação da terra, a sublimação, a operação do ar, a mortificação, que é a operação da morte, a separação, a operação da espada, e a conjunção, que é a operação sagrada.
Felipe, eu quero que você comente o que está envolvido no contexto psicológico de cada uma dessas 7 operações alquímicas. Conta para nós. Então, a gente já havia dito aqui, a gente já havia conversado sobre os 4 elementos, e a gente vê que agora eles retornam também na hora que a gente trata das operações alquímicas. Então, o primeiro que eu vou falar é sobre o fogo, que está relacionado à operação, né, da calcináceo. A calcináceo, ela diz desses processos de frustração. Toda vez que a gente se frustra, a gente se enfurece, a gente sente raiva, né, o nosso sangue ferve, a gente está aí passando por um processo de calcinação. E essa calcinação, o objetivo da calcinação é chegar a uma nova consciência. A calcinação diz dessa cal, desse pó branco, né? Então já guarda essa relação também com o albedo, que eu falei logo mais cedo, né? Então um efeito aí dessa calcinação é o nosso sangue ferve, a gente precisa aprender a lidar com isso, né? Para chegar a uma nova consciência, a uma nova maneira de reagir, ou se questionar, nossa, eu estou muito reativo, o que eu posso fazer? Será que eu vou agir assim o tempo inteiro, sendo reativo, sendo explosivo? Né? Então, a calcináceo está relacionada a isso. A sublimáceo, ela está ligada ao elemento ar. E, às vezes, a gente pode ver que o ar está ligado ao pensamento, mas também às questões do espírito, à espiritualidade. Então, todos esses temas transcendentes guardam uma relação íntima com a sublimáceo. A solúcio está ligada ao elemento água. Ela diz esses processos de dissolução. Né? Quando a gente fala assim, nossa, meu mundo caiu, né? A Maísa, quando ela canta lá, meu mundo caiu, houve uma dissolução. Né? As nossas verdades caem por terra, a gente se entristece, a gente cai no choro, né? Então, a Solúcio diz muito disso, dessas dissoluções, desses processos nossos. A coaguláceo está relacionada ao elemento terra. Ela diz desses processos de fortalecimento da nossa personalidade, quando a gente está se desenvolvendo, né, fortalecendo esse ego. O herói, ele precisa, para ir para o mundo, estar com o ego estruturado, estar fortalecido. Né? Ou quando a gente precisa colocar algo no mundo, uma empresa, um projeto criativo, um empreendimento, né, ou qualquer coisa que a gente queira criar e colocar no mundo, diz desse elemento terra, dessa coaguláceo. A mortificáceo está relacionado com a migredo, com esse estágio de causa originário, de sofrimento, de dor, processos depressivos, né? Tudo isso está relacionado com a mortificáceo. A separácio e a conúncio são duas operações que estão muito juntas. Né? Igual o solve coagula, a separácio e a conúncio estão muito relacionadas. A separácio também a gente pode trazer um exemplo do nosso desenvolvimento, do desenvolvimento da personalidade. Né? Uma criança precisa se separar da mãe. Né? A gente nasce num estado simbiótico com a mãe. Né? A gente é gestado no ventre da mãe. E quando a gente vai crescendo, a gente não só precisa sair desse útero, né, físico, mas a gente precisa sair da barra da saia da mãe, né? Começar a enfrentar o mundo. Ela separar-se diz desses processos de separação, e não só necessariamente da mãe, a mãe é um exemplo, né? Mas vários outros processos em relação a amizades, a relacionamentos amorosos, que não necessariamente é um encerramento, mas às vezes é a gente prezar pela nossa individualidade. Então, tudo que diz respeito a essa individualidade, a busca por uma individualidade, diz essa separácio. A conúncio, ela já é uma operação mais sofisticada. Ela é relacionada ao final da obra. Então, a gente vai ver que as imagens que a gente vai buscar para falar da conúncio são imagens, às vezes, muito distantes da nossa experiência, porque a maior parte das vezes a gente está no meio da obra, né? No começo, a gente
anda 7 casas, volta 3. Então, é muito difícil a gente falar da Conúncio. Mas o que a gente pode falar é que ela guarda uma íntima relação com um processo de transcendência, de relação, de realização de si mesmo, né? De uma busca de uma vida autêntica, uma vida ética, onde a gente se sente realizado, coerente com os nossos atos. A gente diz que a nossa atitude, o nosso pensamento está próximo, né? Não é mais aquela coisa assim, eu falo uma coisa, mas faço outra, né? Mas ela também está relacionada a processos místicos, espirituais e transcendentes. Então, acho que eu falei um pouco rápido, porque o Leque já me deu o recado aqui do tempo, mas no bar a gente pode falar de uma forma mais tranquila sobre essas operações. Não dei recado, não, tá tranquilo, tá tranquilo. Muito bem, agora nesse bloco aqui, falando um pouco sobre psicologia e alquimia, Felipe, conta para nós como a psicologia e a alquimia se relacionam. A alquimia ela é uma lente de interpretação, né? Então, como agora eu acho que vocês já estão mais familiarizados, né? A gente vai ver que a gente começa a observar, a partir dessa lei de correspondência, que algumas coisas que a gente vive na nossa vida, às vezes corresponde a processos em que a gente está também vivendo no nosso mundo interior. E os sonhos, eles são esse diagnóstico, eles são não só esse diagnóstico, né? Esse raio-x, né? Eles revelam para a gente o quanto que, às vezes, nossa vida pessoal, né, está relacionada a essa vida interior. Então, a relação que a gente pode dizer assim, da psicologia com a alquimia é através dessa linguagem simbólica, né? A gente consegue observar que essa simbologia da alquimia ela corresponde a muitos processos que a gente vive em nossa vida, né? E aí eu já trouxe um pouco dessa questão dos sonhos, né? Assim, eles podem revelar para a gente, então, e num processo de análise a gente trabalha muito os sonhos, o Jung, né, nos adverte da importância de trabalharmos os nossos sonhos, porque ali pode estar sendo contado para a gente, né? Quantas vezes o tema de uma chuva, né, não é recorrente no sonho, ou de uma enchente não é recorrente num sonho, né? O quanto isso pode estar relacionado a essa solúcio, a esses processos de dissolução, né? Ou outro tema que é muito comum no sonho é a subida, né? Uma subida numa montanha, né? Uma subida, eu estou subindo um morro, estou subindo uma montanha, o quanto isso está relacionado a sublimácio, né? Então a gente vai vendo que todos esses símbolos é, do nosso inconsciente dialogam com as operações alquímicas, com símbolos alquímicos, e a psicologia chega com uma chave de interpretação, né? Para traduzir isso para o paciente, né? Ou para a gente, no nosso próprio processo, ao buscar um livro de alquimia, começar a perceber, né, uma correlação com o que eu estou lendo com o processo que eu estou vivendo. Perfeito. A gente pode visualizar esses sonhos também como grandes pranchas alquímicas que trazem essas imagens simbólicas aí que podem ser interpretadas e ampliadas em todo esse processo. Felipe, o Jung trata sobre alquimia em diversas obras dele, é um assunto que ele se debruça também por muito tempo, reunindo materiais, né, voltados à alquimia. Gostaria que você comentasse essa relação da temática da alquimia com a obra do Jung. Ótimo. Então, o Jung fala de alquimia vastamente ao longo da sua obra, né? Isso nas obras completas que estão aqui, assim, né? A gente pode ver que isso está mais ou menos concentrado, né, no volume 12, que está até aqui em cima, Psicologia e Alquimia, nos Estudos Alquímicos, que é o volume 13, no volume 14, que é o Mistério e Condições, que é uma obra que ele também escreve em parceria com a Marie-Louise Bonfrance, né? O Jung também volta a falar de alquimia quando ele vai falar da prática da psicoterapia. Então, no volume 16,
no segundo volume do 16, ele também fala de alquimia para falar de transferência e contra-transferência, né? E a gente também tem aí o livro vermelho, não posso deixar de falar, né? Que é uma obra alquímica, né? E só a cor, o vermelho, está relacionado ao rubedo, né? Ao estágio final da obra. Então, o livro vermelho é uma obra riquíssima, né? Cheia de pranchas alquímicas, numa linguagem simbólica, mística, e que é aí um vasto mar a ser desbravado para a gente conhecer, né, a respeito dos mistérios da alma. Dentro do volume 13, há o comentário do Jung sobre a obra O Segredo da Flor de Ouro. A gente consegue encontrar esse comentário em livro, né? Existe esse comentário, O Segredo da Flor de Ouro, que é um livro sobre alquimia oriental, é um comentário sobre meditação, e ele é vendido separadamente também. E é uma obra alquímica, de alquimia oriental, ligada ao taoísmo. Então, eu acho que são algumas coisas, né? E para quem quiser buscar uma referência teórica aí para poder aprender sobre alquimia. Perfeito. Felipe, se nós fôssemos resumir em poucas palavras os processos alquímicos de maneira aí bem pontual, a gente pode dizer que a tarefa dos alquimistas estava em transformar esse chumbo em ouro, ou nessa pedra filosofal, através dessas operações aí que você pontuou muito bem. Como que isso pode ser lido pela psicologia analítica nessa linguagem da própria alma, da própria psique? Uhum. Isso. Essa transformação do chumbo em ouro diz dessa sair desse estado de ignorância e ir para um estado de esclarecimento, né? Esse ouro não era o ouro vulgar, era o ouro da sabedoria, era o ouro que a gente só encontraria através dessa arte alquímica, né? Dessa arte filosófica que é a alquimia. Então, isso é, a gente pode dizer desse processo de uma busca de autodesenvolvimento. Uma busca de autodesenvolvimento, ela corresponde a essa operação de transformação do chumbo em ouro. E aí eu acho que a gente pode observar isso em pequenas coisas da nossa vida, né? O quanto a gente, à medida que a gente vai se trabalhando, através da psicoterapia, através de outros processos, processos artísticos, processos de uma busca espiritual, o quanto a gente vai ali assimilando as nossas sombras, né? Jogando luz sobre essas sombras aos poucos, claro, trazendo compreensão e transformação da personalidade. A transformação da personalidade corresponde a esse ouro alquímico. Perfeito. Nós podemos ler esse chumbo, esse caos, como a sombra psicológica aí descrita pelo Jung? Também, também. A sombra diz desse inconsciente, né? O Jung relaciona a sombra com o inconsciente pessoal, né? E de tudo isso que também a nossa cultura vai tratando, né? Como que vai sendo varrido para debaixo do tapete, né? Então essa é uma outra metáfora aí também para a gente falar da sombra. E é claro que a gente vai vendo que isso vai gerando sofrimento. A gente não encarar as nossas sombras gera também muito sofrimento. Então, esse momento de encontrar o chumbo. O chumbo também, ele é um material pesado, denso, né? Então, o chumbo tem também fala desses processos assim, a gente não está saindo do lugar. E às vezes sim, a gente às vezes pode estar mergulhado em nossas próprias sombras e não ver saída. Então, sim, acho que tem uma intimidade aí do chumbo, sim, com as sombras, com a nossa sombra. E descer o próprio inferno da alma é o caminho desse processo alquímico, Felipe?
Pois é, aí a gente fala isso, ninguém vai querer entrar. Vou ter que entrar no inferno, então eu não vou. Não vou, porque vai que eu não Depois, saio de lá, vai que eu não encontro a saída. depois não podem nos acusar de propaganda enganosa. A gente já falou. Mas sim, é muito interessante, né? Eu acho que a obra do Dante, a Divina Comédia, ela traz essa simbologia riquíssima sobre do inferno, né? E o que a gente encontra lá? Os sete pecados capitais, né? A gente vai encontrando ali os nossos pecados, os sete pecados capitais em cada argola lá, né? Cada roda lá do inferno. Então é isso, a gente vai precisar olhar para os nossos vícios, né? A gente vai precisar olhar para os nossos vícios e ir trabalhando para que a nossa virtude se sobreponha aos nossos vícios. Então, se a gente puder falar que o início da obra corresponde a uma descida ao inferno, acho que é isso, é um convite a gente olhar para os nossos vícios, né? E poder trabalhar a partir deles e potencializar as nossas virtudes. Muito bem. Agora a pergunta que eu vou fazer, o Felipe só vai responder quando abrir o bar da casa, tá, Felipe? Eu vou fazer agora, você vai pensando a resposta. Quando abrir, você conta para nós aí o que você pensa sobre isso. Que é como a alquimia e a magia se relacionam. Mas essa vai ficar para o bar. E essa próxima você vai responder aqui. Que é o seguinte, Felipe. Solve coagula é uma das máximas da alquimia. O que essa frase vai significar no contexto psicológico? Ótimo, solve coagula. Sabe, solve coagula diz, né, eu até tinha separado um trecho para ler, vou ler aqui. Diz dissolva tudo aquilo que é permanente e habitual, por calor ou água, e tudo aquilo que é aguado, flutuante, incerto e vaporoso deve ser endurecido, engrossado, fixado e reduzido. Então, solve e coagula diz desses processos de mudança, né? A gente precisa transformar tudo que é incipiente, tudo que é volátil em nossa vida, né, em algo endurecido. Por exemplo, eu tenho uma ideia, eu quero criar uma empresa, né? Isso está às vezes muito volátil, muito insípido, né? Eu preciso coagular, preciso transformar, sair desse estado, né? Ao mesmo tempo, a gente observa que às vezes a gente entra em processos que a gente se endurece, que a gente fica teimoso, não sai do lugar, fica dando murro em ponta de faca, né? Então, nessas horas, a gente precisa da dissolução, a gente precisa, né, de dissolver esses complexos, essas crenças, esses limites. Então, o Solve Coagula é uma operação que resume é, essa essência da vida, que é o movimento, né? A gente precisa se conectar, né, com essa mudança, com essa fluidez da vida. E Solve Coagula diz desse processo. Então, outra frase que eu havia até escrito aqui, né, para trazer, para a gente conversar sobre Solve Coagula é: qualquer momento oferece um novo começo. Então é isso, sabe? A gente solve coagula diz desses processos que a gente deve reconhecer que a qualquer momento a gente pode recomeçar. Perfeito. E ele também vai lembrar esse conceito da tese e da antítese, né? Porque se você só tem uma tese que você nunca pode repensar aquilo, você fica parado, né? E essa você ver a antítese disso, você acaba tendo esse movimento, né? Então esse par de oposto aí ele gera de fato esse caminho de desenvolvimento, né? Então uma ótica aí também que é interessante a gente poder observar. Felipe, a alquimia é um código de linguagem e você já pontuou um pouquinho aqui sobre como ela se manifesta nos sonhos, e eu queria que você falasse um pouco mais de como esses elementos alquímicos podem ser observados aí em relação aos sonhos, né? Você é psicólogo clínico, você tem acesso aos sonhos dos teus pacientes,
De fato, essas imagens alquímicas, elas são recorrentes nos sonhos? Conta para nós. Sim, são sim. Como eu já tinha introduzido aqui um pouco, há alguns temas que são bastante arquetípicos, né? Inundação, enxurrada, o próprio fogo, né? A gente trazer essa imagem de algum incêndio, né? O que mais que eu trouxe aqui? Outro tema super comum, a gente está voando, né? Quem aqui não sonhou? Eu espero que todo mundo tenha sonhado, porque eu adoro sonhar que eu estou voando. Então, essa imagem, né, da gente sonhar que a gente está voando é uma correlação com a sublimácio, com esse elemento ar, né? Então, outros processos, assim, que a gente sonha que a gente morre, né? Alguém deu uma facada na gente, alguém deu um tiro na gente, né? Houve um processo, eu me lembro, acho que foi em 2020, a época da pandemia, que foi um ano de muita transformação. Eu acho que eu havia sonhado, eu tinha tido 3 sonhos em que eu levava tiro, em que alguém atirava em mim e eu morria no sonho. Então, acho que dizia disso, assim, realmente foi um ano de muita transformação, houve umas mortificações ali. Então, é isso, assim. Esses temas estão aí todos muito presentes, né? Além dessas operações, eu estou aqui super apegado às operações, mas o próprio Lex já trouxe do quanto as imagens são também como pranchas alquímicas. E aí o James Hillman, ele tem uma frase célebre aí que as pessoas às vezes comentam, que é: fique com a imagem. Às vezes, a gente às vezes busca destrinchar cada elemento do sonho, aí a gente racionaliza algo que é puramente simbólico. Então a gente precisa, acho que a alquimia ela tem essa lição. É preciso que a gente aprenda a relacionar com o que é simbólico, sem tentar racionalizá-lo, né? Sem tentar adestrá-lo, colonizá-lo, relacionar com o símbolo na sua potência. Acho que eu sou apaixonado pela alquimia, porque eu fico no torpor, assim, eu olho as pranchas, eu nem sei o porquê, eu nem entendo tudo, mas eu fico completamente assim impressionado, encantado, né? A própria obra aqui, acho que já que a gente está falando disso, dos sonhos, das imagens, né? As obras de arte, esse livro aqui, Alquimia e Misticismo, é uma obra incrível para quem quer ler e não só ler, mas se defrontar com as pranchas alquímicas, né? E aí a gente vai vendo aqui, ó, deixa eu ver se eu acho alguma aqui. É, o quanto elas são enigmáticas, misteriosas, e o quanto isso faz bem para a gente, né? Aqui tem uma que fala dos 4 elementos aqui, ó. Esse triângulo aqui é bem comum para quem estuda astrologia, deve ser comum ver esses triângulos aí, né? Então a gente vai vendo que essas imagens e os nossos sonhos têm esse potencial também de nos trazer e de nos colocar em contato com essas imagens misteriosas. Aviso aí aos buscadores, amigos, pacientes, anotem os seus sonhos. Felipe, é importante anotar os sonhos? Fala aí, dá esse recado. Certeza, vamos puxar a orelha deles, Lex. Mas eu esqueço, mas eu fico com preguiça. Gente, o conteúdo que um sonho traz nessas imagens simbólicas é poderoso. Naquele momento você pode não entender nada, mas a reunião desses conteúdos, desses sonhos, vai mostrando um grande caminho, uma grande jornada. Então, não desperdicem esse ouro que o inconsciente entrega para vocês. Anotem os seus sonhos. E agora, quer complementar mais alguma coisa, Felipe? Manda aí. Eu queria aproveitar que a gente está falando das imagens e dos sonhos, eu queria
só fazer um exercício, assim, uma experimentação aqui. Não sei se você quiser encerrar a gravação, mas eu queria mostrar algumas pranchas alquímicas aqui, só para as pessoas verem, porque eu acho que senão a gente fica também muito no racional, né? Então, acho que pode ser interessante a gente observar um pouco do que a gente está falando aqui. Uhum. Né? O que você sente, né? Eu acho que eu vou buscar aqui alguma imagem, vou propor assim, o que você Pode ser quando sente? abrir o bar da casa, Felipe, para o pessoal Ótimo, comentar também. Separa uma imagem para nós aí quando abrir o bar, a gente ótimo, vou comenta e separar. pode ampliar esse conhecimento. A gente já está indo para o último bloco aqui, falando um pouquinho de alquimia e autoconhecimento. Tem mais duas perguntas aqui para o Felipe. Felipe, o ouro que os alquimistas tanto buscavam, ele pode ser entendido como a criação da consciência nesse processo de autoconhecimento? Sim, com certeza, né? Esse ouro é um ouro filosófico, não é o ouro ordinário. E disse isso, diz essa consciência. A gente precisa se trabalhar, né? Para quem está em um processo analítico, já está, né, já deu o pontapé no processo, né? E é uma jornada muito potente. E eu acho que, já que a gente está falando do ouro, né, a gente está falando da pedra filosofal, dessa meta, a gente deve observar sincronicamente também os recados que a vida vai nos dando, né? Em que etapa em que estágio da obra eu estou? Né? Como a vida também tem me dado recado do que meus sonhos têm falado? Acho que pode ser bem bacana para a gente sair daqui hoje refletindo um pouco nisso, né? Assim, eu já visitei um pouco desse estágio, né, do ouro, dessa pedra filosofal, já vislumbrei ela, né? O que ela representa na minha vida? Né? Que ouro eu quero alcançar? Que transformação eu estou buscando na minha vida? Acho que são perguntas aí que eu deixo para a gente, né, ao falar do ouro. Né? Que ouro é esse que eu estou buscando? Eu já sei, né, onde eu estou indo, onde eu quero chegar. Perfeito. Agora vamos à última pergunta aí dessa primeira parte do podcast. Felipe, a mais valiosa substância alquímica é a pedra filosofal, algumas vezes chamada aí de elixir da vida. Essa substância ela tinha a capacidade de curar tudo, mas também, se tomada numa atitude errada, poderia se transformar num perigoso veneno. Em termos psicológicos, a pedra filosofal pode ser comparada ao si mesmo, ao self? Sim. E aí a gente vai precisar talvez conceituar um pouco, né? É, si mesmo é o centro da alma, é esse centro transpessoal, da onde a gente veio e para onde a gente vai. É o começo e o fim. É a Ouroboros, a serpente correndo atrás do próprio rabo. Correndo não, comendo, engolindo o próprio rabo. Então, si mesmo é esse estado uno do qual a gente veio e é aonde a gente quer chegar. Então, a gente, ao falar da meta, do ouro, da pedra filosofal, a gente está falando de si mesmo. É o mesmo simbolismo. Uhum. Trazendo também como um conceito, até como para facilitar o entendimento do self, na psicologia analítica, a gente entende o ego como o centro da consciência e o self como esse centro do inconsciente. E esse centro desse inconsciente vai abarcar a própria consciência, né? Então seria um centro regulador. É um conceito difícil de explicar em palavras, mas para facilitar a compreensão das pessoas que estão assistindo e ainda não têm esses termos entendimento sobre esses termos,
pode facilitar um pouco. Lembrando que todos os podcasts que nós trazemos aqui, eles têm pontos em comum. O Felipe falou sobre a projeção, né? A alquimia poder ser lida como a projeção de conteúdos psicológicos. Nós temos o nosso primeiro podcast que fala exclusivo sobre projeção. Então, é um assunto aí para ser ampliado e esse é o objetivo desse podcast aqui da casa. Felipe, a gente vai caminhando para o encerramento dessa primeira parte, para a gente abrir o bar da casa, ver as pranchas, ver os sonhos aí. Aqui, Auroboros. É o Uno, é o si mesmo, tá aqui. A gente veio daqui e vai para aqui. Eu estou falando essa linguagem simbólica que é para já deixar o pessoal acostumado com a alquimia. Isso aí. E, Felipe, para encerrar, eu quero que você deixe aí as suas palavras de encorajamento para aqueles que querem embarcar na jornada da alquimia, nessa jornada aí de autotransformação. Olha, eu convido vocês a observar, né? Eu acho que um pouco do que eu já estava trazendo, esse chamado. Você já ouviu esse chamado? Essa cartinha que eu brinquei, essa carta de Hogwarts já chegou para você? Você está sentindo a intuição de que vai chegar? Em que momento dessa tarefa, né, dessa obra você está? Acho que a alquimia é um convite a entrar em contato consigo mesmo, a se transformar a partir disso, né? A levar uma vida menos ordinária, né? A entrar em contato com essa vida simbólica, né? E eu acho que pode dar uma dignidade para todos, né? Para todos que possam entrar em contato com a alquimia. Eu acho que a alquimia pode trazer uma dignidade para a vida de vocês. Então, acho que é o que eu posso dizer hoje. E agradecer, foi uma experiência riquíssima. Estou muito contente de estar aqui com você, Lex, com essa audiência, né? Já faço aqui, né, o meu agradecimento. Quem quiser conversar mais sobre isso, pode me procurar. O Lex deixa aí, né, o meu contato, o meu telefone, as minhas redes sociais. Eu adoro falar sobre, né, sobre alquimia. Vez ou outra eu falo disso nas minhas redes sociais também, né? Então, estou muito grato, estou muito grato. Maravilha, vou deixar os contatos do Felipe aqui embaixo na descrição do vídeo. E também, Felipe, gostaria que você deixasse sugestões de livros para quem quer aprofundar nesse conhecimento. Que livros você indica? Então, esse que eu estava aqui na mão mostrando a Ouroboros é um excelente livro, ele é muito fácil de achar, ele é da Taschen, e é um livro belíssimo, eu acho que é uma ótima introdução, porque aí vocês não vão intelectualizar demais, vocês vão entrar em contato com as pranchas, sabe? Acho que pode ser uma ótima oportunidade para vocês. Para quem é psicólogo ou para quem faz análise e aí gostaria de entrar em contato com a própria obra do Jung ou dos Jungianos, a anatomia da psique que o Lex já mostrou é muito bacana. A Von Franz e a editora Cultrix já relançou recentemente essas duas obras da Von Franz, Alquimia e Imaginação Ativa e a Alquimia. Acho que são duas outras obras interessantes. Eu havia já citado onde a gente encontra sobre alquimia na obra do Jung, né? Então, eu estou aqui com Psicologia e Alquimia na mão, o Mistério Condiciones está aqui também. O James Hillman, que é, né, uma dissidência da psicologia analítica, ele funda a psicologia arquetípica, tem uma obra incrível que se chama Psicologia Alquímica, acho também uma ótima leitura. Para quem quer estudar hermetismo, sugiro a leitura do Kybalion e do Corpus Hermeticum.
Acho que é uma experiência bacana aí para quem quer estudar sobre hermetismo. E é isso. Qualquer coisa a gente vai descobrindo aí também pelo caminho. Maravilha, Felipe, agradeço desde já você ter aceitado esse convite para falar desse tema aí que é tão rico. Fica aí que a gente vai abrir o bar da casa, o pessoal também vai poder participar enviando sua pergunta. Aí você vai responder aquela pergunta que eu fiz lá atrás, como a alquimia e a magia se relacionam. Segura aí que você já vai responder. Nessa jornada pela alquimia como linguagem psicológica, nós podemos perceber que essa antiga arte vai muito além da transmutação de metais. A alquimia nos revela um caminho profundo de autoexploração e transformação da alma, através dos princípios quaternários da água, do fogo, da terra e do ar. Nós mergulhamos nos nossos sentimentos, intuições, sensações e pensamentos. Cada operação alquímica, desde a calcinate até a coniúntil, nos convida a dialogar com nossa própria essência e resolver conflitos internos e a buscar essa união dos opostos. A alquimia é um convite para viver esse mistério da nossa própria psique, explorar as profundezas da nossa alma e transmutar as nossas próprias sombras em luz, saindo de um estado de ignorância para a criação da consciência. Que esse podcast possa te encorajar a continuar explorando este vasto território interior em busca do ouro da consciência. Obrigado por acompanhar esse episódio. Nos siga no Instagram, onde a gente vai continuar compartilhando as datas das próximas gravações e outros conteúdos aí transformadores. Se você chegou até aqui assistindo no YouTube, comenta aqui embaixo a palavra alquimia para eu saber que você assistiu até aqui. E agora, para quem acompanha ao vivo, nós abrimos o bar da casa. Vamos lá? Vamos. Agora podem abrir as câmeras. Deixa eu parar a gravação aqui.